Imagine um médico que entra no quarto de um paciente com câncer terminal. O paciente está morrendo, seus órgãos estão falhando. Mas o médico, em vez de aplicar a quimioterapia dolorosa que poderia salvá-lo, sorri e lhe dá um pirulito. Ele diz: "Você é um campeão. Pense positivo. Tudo vai ficar bem." O paciente morre sorrindo, com o doce na boca. Nós chamaríamos esse médico de monstro. Nós o prenderíamos por negligência criminal. No entanto, Charles Spurgeon olharia para os púlpitos da nossa geração e diria que é exatamente isso que a teologia moderna está fazendo com as almas. Nós trocamos a medicina amarga do arrependimento pelo doce açucarado da autoajuda. Nós trocamos a pregação sobre a ira de Deus por palestras motivacionais sobre como vencer na vida. E o resultado? As igrejas estão cheias, mas o inferno também. Há 150 anos, Spurgeon profetizou este dia. Ele chamou isso de o declínio, the downgrade. Ele avisou: chegará um tempo em que, em vez de pastores alimentando as ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. Esse tempo não está chegando. Esse tempo é hoje. A teologia moderna diz: Deus só quer que você seja feliz. O Evangelho diz: Deus quer que você seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A teologia moderna diz: aceite a Jesus para realizar seus sonhos. O Evangelho diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra para os seus sonhos. Neste vídeo, nós vamos deixar Spurgeon destruir, tijolo por tijolo, o edifício da religião moderna. Você vai descobrir que muito do que você ouve no YouTube e na televisão não é cristianismo. É uma falsificação barata. É veneno com rótulo de remédio. E Spurgeon não terá misericórdia dos falsos profetas que vendem ilusões. Prepare-se para ser ofendido. A verdade ofende antes de curar. Se você ama o seu conforto, feche este vídeo agora. Mas se você quer saber o que é o Evangelho antigo, sangrento e real, bem-vindo à demolição. O primeiro sinal de que uma igreja abandonou o Evangelho verdadeiro não está nas músicas ou nas roupas. Está na sua definição de Deus. A teologia moderna realizou uma cirurgia plástica na face do Todo-Poderoso. Eles olharam para o Deus da Bíblia. Um Deus que afoga o mundo no dilúvio. Um Deus que queima Sodoma e Gomorra. Um Deus que faz a terra engolir Coré. Um Deus diante de quem os anjos cobrem o rosto gritando: Santo, Santo, Santo. E disseram: isso é muito assustador. Isso não vende. O homem moderno não gosta de autoridade. Vamos criar um Deus mais amigável. E assim nasceu o Deus de pelúcia. Esse novo Deus é puro amor, mas um amor distorcido. É um amor sem justiça. É um amor que não se ofende com o pecado. Ele é um avô senil que fica sentado no céu, sorrindo para tudo, distribuindo doces e dizendo: ah, meninos serão meninos, não importa o que façam. Ele existe para realizar os seus sonhos. Ele existe para aumentar a sua autoestima. Ele jamais mandaria alguém para o inferno, porque, afinal, ele é muito bonzinho. Charles Spurgeon, o profeta de Londres, olhou para essa tendência no século XIX e rugiu. O Deus da teologia moderna não é o Deus da Bíblia. É uma invenção da mente humana, um ídolo feito de sentimentalismo e açúcar. Um Deus sem ira contra o pecado é um Deus que não ama a santidade. E um Deus que não ama a santidade não é Deus coisa nenhuma. Pense comigo. Se Deus não se ira contra o mal, ele não é bom. Se você visse um homem estuprando uma criança e não sentisse uma ira furiosa, você seria um monstro moral. Como podemos esperar que um Deus perfeito olhe para o estupro, o assassinato, a mentira, o orgulho e a idolatria e diga: está tudo bem? A ira de Deus não é um defeito. É a prova da sua bondade.
Ele está irado com o câncer do pecado porque ele ama a saúde da sua criação. Mas a teologia moderna amputou a ira de Deus. Eles pararam de pregar sobre o juízo. Eles pararam de ler os salmos imprecatórios. Eles pularam as partes onde Jesus fala sobre o choro e ranger de dentes. Eles criaram um Deus que cabe no bolso, um Deus domesticado. Spurgeon dizia: eles tentaram tirar a espinha dorsal da verdade para que ela pudesse se dobrar a qualquer vento de doutrina. Eles querem um cristianismo de água viva, mole, transparente e sem ossos. Qual é o resultado trágico dessa idolatria? A perda do temor do Senhor. Ninguém treme diante de um Deus de pelúcia. Ninguém se arrepende diante de um Papai Noel cósmico. Se Deus é apenas amor incondicional, no sentido moderno de aceitação sem mudança, por que eu pararia de pecar? Por que eu buscaria santidade? O pecador entra na igreja moderna, ouve que Deus o ama do jeito que ele é, o que é uma meia-verdade perigosa, e sai achando que pode continuar no adultério, na fraude e na pornografia, porque Papai do Céu entende. Isso não é evangelho. Isso é morfina espiritual. O evangelho bíblico começa com uma má notícia terrível. Deus é santo e você não é. Deus é um juiz justo e Deus se ira todos os dias. Salmo 7:11. A santidade de Deus é um fogo consumidor que não pode coexistir com a palha do pecado. Spurgeon dizia: antes de você poder ver a cruz como algo precioso, você precisa ver o trono de Deus como algo terrível. Você precisa entender que está sob a ira divina, para então correr desesperado para o único refúgio, o sangue de Cristo. A teologia moderna esconde a doença e oferece um curativo. O Evangelho expõe a doença, a depravação total, e oferece uma cirurgia de transplante de coração. Quando você tira a ira de Deus da equação, a cruz de Cristo perde o sentido. Se Deus não estava irado com o pecado, por que Jesus teve que morrer daquela forma brutal? Se Deus é apenas um amigão, por que o cálice da ira foi derramado sobre o Filho? A cruz só faz sentido quando entendemos que ali, naquele madeiro, a justiça infinita de Deus colidiu com a misericórdia infinita de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira para que nós pudéssemos beber o cálice da graça. Mas a igreja moderna diz: não fale de sangue, é muito primitivo. Não fale de ira, é muito negativo. Eles querem a salvação sem o sacrifício. Eles querem a coroa sem os espinhos. Eles estão adorando um bezerro de ouro e chamando-o de Jeová. Spurgeon encerra este ponto com um aviso solene: o homem que não teme a Deus não tem Deus. Aquele que criou um Deus em sua própria mente, um Deus que não pune o pecado, adorará esse Deus em vão e, no final, descobrirá que o Deus verdadeiro é um fogo consumidor para todos os idólatras. Você conhece o Deus da Bíblia ou o Deus da cultura? O Deus que você adora exige a sua vida ou apenas concorda com o seu estilo de vida? O Deus verdadeiro é perigoso. Ele não é domesticável. Mas ele é bom. O Deus moderno é seguro. Ele é fofo. Mas ele não pode salvar ninguém. Escolha hoje a quem você servirá: ao leão da tribo de Judá ou ao gatinho da teologia moderna. Depois de recriar em Deus a sua própria imagem, a teologia moderna cometeu seu segundo crime fatal: a redefinição do homem. Se você ligar a televisão ou abrir o YouTube em muitos canais gospel hoje, o que você vai ouvir? Você vai ouvir uma massagem no ego. Descubra o campeão que existe em você. Você nasceu para liderar. Deus não quer que você sofra. Ele quer que você brilhe. A mensagem central é: o ser humano é basicamente bom, mas está ferido, confuso ou com baixa autoestima. Ele só precisa de um empurrãozinho, de umas chaves de ativação,
de um método de 7 passos para liberar seu destino. Isso soa bonito. Isso enche estádios. Mas Charles Spurgeon chamaria isso de caiar sepulcros. É pintar de branco um túmulo cheio de ossos podres. A Bíblia não diz que o homem está doente. A Bíblia diz em Efésios 2, que o homem está morto em delitos e pecados. Existe uma diferença infinita entre um doente e um morto. O doente precisa de remédio, de conselhos, de um personal trainer. O morto precisa de ressurreição. Você não pode treinar um cadáver para ser santo. Você não pode motivar um morto a amar a Deus. Spurgeon dizia: a natureza humana não é um pássaro pobre com a asa quebrada que precisa de carinho. É uma víbora cuspindo veneno contra o seu Criador. Tentar melhorar o velho homem é como tentar lavar um pedaço de carvão para deixá-lo branco. Você pode esfregar o quanto quiser, mas ele continuará sendo preto, porque a natureza dele é carvão. A teologia moderna transformou o púlpito em um palco de autoajuda. Eles pararam de falar sobre pecado e começaram a falar sobre erros. Ah, eu cometi um erro. Não. A Bíblia chama isso de rebelião cósmica. Eles pararam de falar sobre arrependimento e começaram a falar sobre ressignificação. Você precisa ressignificar seu passado. Não. Você precisa morrer para o seu passado e nascer de novo. O perigo mortal do evangelho do coaching é que ele faz o pecador se sentir bem consigo mesmo enquanto caminha para o inferno. Ele infla o orgulho, que é a raiz de todo o pecado. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, 2. E o que a igreja moderna faz? Ensina as pessoas a se amarem mais. Você precisa se perdoar. Você precisa se aceitar. O Evangelho de Cristo diz o oposto. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Não é autoaceitação, é autonegação. Não é descobrir o campeão interior, é descobrir o miserável pecador interior e correr para a cruz para ser lavado. Spurgeon alertava com uma clareza cortante: o amor próprio é o maior inimigo da graça. Enquanto um homem tiver uma boa opinião de si mesmo, ele nunca verá necessidade de um Salvador. Cristo não veio chamar os justos, aqueles que se acham bons, mas os pecadores ao arrependimento. Quando você troca a regeneração, o novo nascimento operado pelo Espírito Santo, pela reforma moral, o esforço humano para melhorar, você cria fariseus, não cristãos. O fariseu é o produto final do coaching religioso. Ele é limpo por fora, ele dízima, ele segue regras, ele tem sucesso. Mas por dentro, ele está cheio de rapina e iniquidade. Ele nunca chorou pelos seus pecados. Ele nunca sentiu o peso da santidade de Deus. Ele apenas aprendeu a fazer o cristianismo funcionar para ele. Spurgeon dizia: você não precisa de uma versão melhorada de você mesmo. Você precisa de um novo você. O velho homem deve ser crucificado, não educado. A tragédia é que temos milhões de pessoas nas igrejas hoje que nunca nasceram de novo. Elas levantaram a mão num apelo emocional. Elas foram ativadas por um pregador carismático. Mas elas continuam amando o mundo. Elas continuam escravas da carne. Por quê? Porque receberam uma injeção de ânimo, mas não o transplante de coração prometido em Ezequiel 36. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O verdadeiro evangelho é um insulto ao ego humano. Ele diz: você é mau. Suas melhores obras são trapos de imundícia. Você não consegue se salvar. Você não consegue nem querer a Deus sozinho. Isso dói. Isso ofende.
Mas é só quando o homem é quebrado por essa verdade que a graça de Deus se torna doce. Enquanto você achar que é bom, a cruz será apenas um acessório. Quando você descobrir que é morto, a cruz será a sua única tábua de salvação. Pare de procurar mensagens que te fazem sentir um gigante. Os gigantes na Bíblia sempre caem. Pergunte a Golias. Procure a mensagem que te faz sentir pó e cinza diante da glória de Deus, porque é do pó que Deus levanta os verdadeiros santos. Não aceite o coaching no lugar do Cristo. O coach te diz, você consegue. Jesus te diz, sem mim nada podeis fazer. Em qual dos dois você vai apostar a sua eternidade? Vamos usar a profecia mais famosa de Spurgeon. Alimentando ovelhas ou entretendo bodes? A igreja moderna virou uma casa de shows porque ela está cheia de bodes, não convertidos, que não têm apetite pela palavra. Ovelha come grama, Bíblia. Bode come lixo, entretenimento. Se você precisa de fumaça e luzes para sentir Deus, você provavelmente não tem o Espírito Santo. Tem apenas adrenalina. Se Charles Spurgeon entrasse em muitas de nossas igrejas modernas no domingo à noite, ele provavelmente não tiraria o chapéu. Ele pegaria o chicote. O que vemos hoje é o cumprimento exato da profecia que ele fez no século XIX, durante a controvérsia do declínio. Ele disse: chegará um tempo em que, em vez de pastores alimentando as ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo os bodes. Analise a diferença brutal. Uma ovelha tem uma natureza específica. Ela se alimenta de grama verde. Ela bebe águas tranquilas. A ovelha verdadeira, o cristão nascido de novo, tem fome da palavra de Deus. Ela vai ao culto para ouvir a voz do pastor, para ser confrontada, consolada e instruída. Se você abrir a Bíblia e pregar Cristo crucificado, a ovelha sairá satisfeita, mesmo que o banco seja duro e não tenha ar-condicionado. Mas o bode? O bode tem outra natureza. O bode come qualquer coisa. Ele come lixo, come lata, come roupa. Ele é inquieto, ele gosta de barulho e de briga. O bode, o homem não regenerado, acha a Bíblia chata. Ele acha a oração entediante. Ele acha a santidade careta. Então, o que a igreja moderna fez para manter o bode dentro do aprisco e garantir o dízimo dele? Ela transformou o culto em um circo. Eles trouxeram o mundo para dentro da igreja. O culto está muito parado. Vamos colocar luzes de balada. Vamos colocar fumaça. Vamos tocar a música que está na moda nas rádios seculares, mas com letra gospel. A pregação está muito pesada. O povo está dormindo. Vamos contar piadas. Vamos fazer stand-up gospel. Vamos falar de sexo, de namoro, de política, qualquer coisa, menos de pecado e cruz. Spurgeon olhava para essa tendência incipiente em sua época e denunciava com fúria santa. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão é prover entretenimento para as pessoas, com vistas a ganhá-las para Cristo. Isso é uma mentira teológica. Entretenimento não converte ninguém. Entretenimento apenas diverte. Se você precisa usar o entretenimento para trazer as pessoas para a igreja, você terá que usar o entretenimento para mantê-las na igreja. E sabe o que acontece? Você cria uma geração de viciados em dopamina espiritual. Eles não vão ao culto para adorar a Deus. Eles vão para sentir a vibe. Se a banda for ruim, eles trocam de igreja. Se o pastor não for engraçado, eles não voltam. Eles são consumidores, não adoradores. Spurgeon dizia: nós não fomos enviados para divertir a galeria, mas para salvar a galeria da ira vindoura. Onde há entretenimento, não há arrependimento. Onde há risada carnal, não há choro pelo pecado. A tragédia é que o pastor moderno virou um animador de auditório.
Ele tem medo de ofender. Ele mede o sucesso do culto pelos améns e pelas risadas, não pelas vidas transformadas. Ele esqueceu que o Evangelho é, por natureza, ofensivo ao homem carnal. Tentar fazer o Evangelho ser legal, cool, é como tentar colocar maquiagem em um leão. O leão não precisa de maquiagem. Ele precisa ser solto para rugir. E aqui está o ponto mais aterrorizante: a ausência de Deus. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, um culto profano, diante do Senhor, fogo saiu do céu e os consumiu. Levítico 10. Hoje, Deus não nos consome com fogo físico, por sua misericórdia, mas Ele retira a sua glória. Muitas igrejas grandes, cheias de tecnologia e multidões, têm a palavra Icabe escrita na porta invisível. Foi-se a glória de Israel. Eles têm tudo: som de alta qualidade, músicos profissionais, prédios luxuosos. Só não tem o Espírito Santo. É um clube social com uma cruz na parede. Spurgeon dizia: o Senhor não habita no meio do barulho e da irreverência. Onde o homem é exaltado e entretido, Cristo é rebaixado e esquecido. Você que está assistindo, faça um teste na sua igreja no próximo domingo. Tire a banda, tire as luzes, tire o ar-condicionado, tire as piadas. Deixe apenas a Bíblia aberta e a oração. Quem sobraria? As ovelhas ficariam, pois elas amam o pastor. Os bodes iriam embora, pois o show acabou. E talvez, apenas talvez, isso fosse a melhor coisa que poderia acontecer para a saúde da noiva de Cristo. Não se engane. Jesus não disse: ide e entretendei as nações. Ele disse: ide e fazei discípulos. Discípulos carregam cruzes, não ingressos de show. Se o seu culto te diverte, mas não te mata para o mundo, ele não é culto cristão. É apenas um teatro religioso onde o diabo é o diretor e você é a marionete. Se Deus é apenas amor e o homem é apenas uma vítima, então chegamos à conclusão lógica e herética da teologia moderna. A santidade se tornou desnecessária. Você vai ouvir pregadores famosos dizendo hoje: não julgue. Deus conhece o coração. Não seja religioso. Jesus veio para quebrar regras. A graça é um cheque em branco. Você peca, a graça paga. Eles transformaram a santidade, que é o atributo mais glorioso de Deus, em algo negativo. Eles chamam de legalismo. Eles dizem: esse negócio de viver separado do mundo, de não assistir certas coisas, de não falar palavrão, de guardar o corpo, isso é coisa de fariseu. Charles Spurgeon, se estivesse vivo, subiria ao púlpito, rasgaria suas vestes e gritaria: blasfêmia! Ele dizia: vocês falam de graça, mas transformam a graça em libertinagem. A graça de Deus não nos foi dada para nos dar liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. A teologia moderna tenta vender um pacote fracionado de Jesus. Eles dizem: você pode aceitar Jesus como Salvador hoje para não ir para o inferno, e talvez, daqui a 10 anos, se você quiser, você o aceita como Senhor para obedecê-lo. Isso é uma impossibilidade teológica. Cristo não é divisível. Você não pode ter o sacerdote que perdoa sem ter o rei que manda. Spurgeon dizia: se Cristo não é Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. Aquele que vive na prática do pecado e diz que conhece a Deus é mentiroso e a verdade não está nele. O grande engano de hoje é a ideia de que a salvação é apenas um seguro contra incêndio. O sujeito levanta a mão, faz uma oração repetida e ganha um bilhete para o céu. Depois disso, ele volta para a fornicação, para a fraude, para a fofoca e para o amor ao mundo. E o pastor moderno diz: está tudo bem, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos, e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém. Isso não é uma sugestão, é um requisito. Não somos salvos pela santidade, somos salvos pela fé. Mas somos salvos para a santidade. Se a sua fé não produz mudança de vida, ela não é fé, é apenas assentimento mental. Até o diabo acredita que Deus existe, e ele treme. O crente moderno acredita, mas nem tremer ele treme. Spurgeon usava essa analogia da natureza. Você pode pegar um porco, dar banho nele, colocar um laço de fita e passar perfume. Ele parece limpo, mas solte-o no quintal. A primeira coisa que ele fará é correr para a lama. Por quê? Porque ele ainda é um porco. A natureza dele ama a lama. A religião moderna lava o porco por fora, no domingo. O evangelho verdadeiro transforma o porco em ovelha. E uma ovelha pode até cair na lama acidentalmente, mas ela odeia a lama. Ela grita para sair. Ela não consegue viver lá. Se você diz que é cristão, mas ama o pecado, se você se sente confortável assistindo à imoralidade na Netflix, se você consegue mentir no trabalho sem perder o sono, se você flerta com o mundo a semana inteira e levanta as mãos no culto de domingo, cuidado. Você pode ser o porco limpo de Spurgeon. A santidade não é legalismo. Legalismo é tentar ser salvo pelas obras. Santidade é gratidão. Santidade é dizer: Deus me amou tanto quando eu era lixo, que agora eu não quero mais ser lixo. Eu quero ser santo como Ele é santo. A teologia moderna diz que a santidade é um fardo pesado. Spurgeon dizia: a santidade é a estrada real da felicidade. O pecado é o verdadeiro escravizador. O homem santo é o único homem livre. O que vemos hoje é uma geração de cristãos carnais, uma contradição em termos. Eles querem os benefícios do reino, mas não querem as leis do rei. Eles querem ir para o céu, não porque amam a Deus, mas porque têm medo da dor. Mas Spurgeon faz a pergunta fatal. Suponha que você pudesse ir para o céu levando seus pecados. O que você faria lá? O céu seria um inferno para você. Um homem que odeia a santidade não suportaria ficar um segundo na presença de Deus. Ele fugiria da luz para se esconder nas trevas. Deus não está preparando o céu para pessoas que toleram o pecado. Ele está preparando o céu para um povo que foi lavado, purificado e que luta contra o pecado até o sangue. O Evangelho moderno diz: relaxe. O Evangelho de Cristo diz: vigiai e orai. O Evangelho moderno diz: você é livre para fazer o que quiser. O Evangelho de Cristo diz: você foi comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não se deixe enganar pelos falsos mestres que afrouxam as rédeas da moralidade para encher a igreja. Eles estão criando filhos do inferno 2 vezes piores. Mateus 23:15. Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Porque não existe paz para o ímpio. E não existe salvação sem transformação. Olhe para a sua vida hoje. Existe diferença entre você e o seu vizinho ateu? Ou a única diferença é que você ouve música gospel no carro? Se a sua vida não ofende o mundo, talvez seja porque você ainda faz parte dele. A santidade ofende, a santidade separa. Mas, sem ela, você nunca verá a face de Deus. Se existe uma palavra que foi deletada do dicionário da Igreja Moderna, essa palavra é arrependimento. Em seu lugar, colocamos uma palavra muito mais palatável: decisão. Hoje, o evangelismo funciona assim. O pregador faz um apelo emocional, toca uma música triste no teclado e diz: quem quer ir para o céu? Quem quer ser feliz? Levante a mão. A pessoa levanta a mão. Ela chora um pouco. O pastor diz: parabéns, você está salvo para sempre. E na segunda-feira,
essa pessoa volta para a cama do amante, volta para a fraude nos negócios e volta para a pornografia, sem sentir uma grama de culpa. Charles Spurgeon olharia para essa cena com horror absoluto. Para ele e para a Bíblia, isso é uma fraude espiritual. Ele dizia: arrependimento não é chorar, é mudar. Judas chorou, Esaú chorou. O arrependimento bíblico é uma guinada de 180 graus. É quando o homem descobre que seu pecado é um veneno mortal e o cospe fora, não importa o quão doce ele fosse ao paladar. O que a teologia moderna fez? Ela largou a porta estreita. Jesus disse em Mateus 7, 13 a 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por que a porta da salvação é estreita? Não é porque Deus é mesquinho, é porque a porta é do tamanho exato de Cristo. Para passar por ela, você tem que deixar a bagagem do lado de fora. Você não consegue passar pela porta estreita de mãos dadas com seu pecado de estimação. Você não consegue passar carregando seu ego inflado. Você tem que se curvar. Você tem que se despojar. Mas o pregador moderno diz: não, não, traga tudo. Venha como está e continue como está. Deus te aceita com sua idolatria, com seu mundanismo, com sua rebelião. O importante é você se sentir amado. Isso é heresia. Isso é dizer ao alcoólatra que ele pode ser sóbrio continuando a beber uísque. Isso é dizer ao adúltero que ele pode ser fiel continuando na casa da amante. Spurgeon alertava: você não pode tomar a Cristo como Salvador e manter o pecado como Senhor. Você tem que escolher. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Tentar andar nos dois caminhos é o caminho mais rápido para o inferno. Pense no jovem rico, Marcos 10. Ele correu até Jesus. Ele se ajoelhou, reverência. Ele perguntou sobre a vida eterna, interesse teológico. Ele era o candidato perfeito para a igreja moderna. Qualquer pastor hoje o teria batizado na hora e dado um cargo na liderança. Ele era rico, jovem e moralmente correto. Mas o que Jesus fez? Jesus amou-o e, por isso, Jesus bloqueou o caminho dele. Jesus disse: vende tudo o que tens e segue-me. Jesus tocou no ídolo dele, o dinheiro. Jesus exigiu arrependimento real, abandonar o Deus falso. E o jovem foi embora triste. Se fosse um pastor moderno, teria corrido atrás dele. Ei, volta aqui. Não precisa vender tudo não. Vamos negociar. Dá só o dízimo e tá tudo certo. Mas Jesus o deixou ir. Por quê? Porque Jesus não negocia a porta estreita. Ou você entra pelos termos de Deus, arrependimento total, ou você fica de fora com seus ídolos. A ausência de pregação sobre o arrependimento criou uma geração de crentes não convertidos. Eles acreditam mentalmente em Jesus. Eles sabem que ele morreu na cruz. Mas eles nunca sentiram a tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7:10. Eles nunca sentiram nojo do seu próprio pecado. Spurgeon dizia: o pecador deve estar enjoado do pecado antes que possa ser curado dele. Enquanto o pecado for doce na sua boca, Cristo será amargo no seu coração. O verdadeiro arrependimento é um milagre. É quando o Espírito Santo abre seus olhos e você vê que aquele pecadinho gostoso é, na verdade, um prego nas mãos de Jesus. Você olha para a sua mentira, para a sua luxúria, para o seu orgulho e você não diz: ah, todo mundo faz. Você diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Se você nunca sentiu isso, se você entrou na igreja andando, sorrindo e achando que estava fazendo um favor para Deus, talvez você tenha entrado pela porta larga. E a porta larga
por mais decorada que seja com versículos bíblicos e músicas gospel, leva ao abismo. Não se deixe enganar pelo evangelho fácil. A salvação é de graça, mas ela custa tudo o que você tem. Ela custa o seu eu. Ela custa os seus prazeres ilícitos. Ela custa a sua popularidade com o mundo. Mas o que você ganha em troca? Você ganha a vida. Você ganha a paz que excede todo entendimento. Você ganha o próprio Deus. Spurgeon termina este ponto com um desafio. Se você não se arrepender, você perecerá. Não existe meio termo. Não existe terceira via. Ou você dá as costas para o pecado e a face para Deus, ou você dá as costas para Deus e a face para o inferno. A porta ainda está aberta hoje, mas ela continua estreita. Você está disposto a deixar suas malas do lado de fora? Este é o golpe de misericórdia. Se a teologia moderna removeu a ira de Deus, a depravação do homem e o arrependimento, o que sobrou da cruz? Sobrou apenas um símbolo sentimental. Hoje, a cruz é joia, é tatuagem, é decoração de parede. Para Spurgeon, a cruz era um matadouro divino. Era o local onde a justiça de Deus moeu o seu próprio filho. Sem a doutrina da expiação substitutiva, Jesus apanhando no meu lugar pela raiva que eu merecia. O cristianismo não passa de uma religião moralista. Chegamos ao ponto central da destruição que a teologia moderna causou. Eles esvaziaram a cruz. Se você entrar em muitas igrejas hoje e perguntar: por que Jesus morreu? A resposta será assustadora. Eles dirão: ele morreu para nos dar o exemplo de amor. Eles dirão: ele morreu para mostrar o quanto nós somos valiosos. Eles dirão: ele morreu para nos ensinar a nos sacrificarmos pelos outros. Tudo isso são meias-verdades que, isoladas, tornam-se mentiras completas. Se Jesus morreu apenas para dar exemplo, ele foi um tolo. Por que se deixar torturar se poderia ensinar sobre amor vivendo até os 80 anos? Se Jesus morreu para mostrar o nosso valor, então a glória é nossa, não dele. A teologia moderna transformou a cruz em um monumento ao orgulho humano. Olha como eu sou importante. Deus morreu por mim. Charles Spurgeon olhava para essa teologia humanista e cuspia fogo. Ele pregava o que a Bíblia realmente diz. A cruz não foi um exemplo de amor. Foi um ato de justiça penal. A teologia chama isso de expiação substitutiva. Significa que Deus, o juiz, olhou para você e para mim, viu nossa podridão, viu nossa rebelião e sentenciou: culpado, pena de morte eterna. A espada da justiça foi levantada para cortar a nossa cabeça. Mas, no último segundo, Cristo se colocou na frente. Ele não disse: Pai, deixa para lá, eles são legais. Ele disse: Pai, execute a sentença em mim. Derrame a tua ira sobre mim. Esmague-me no lugar deles. Spurgeon dizia: se você tirar o sangue da substituição, você tirou o evangelho. Cristo não morreu como um mártir. Ele morreu como um substituto. Ele se tornou pecado por nós. O Pai virou o rosto para ele, não porque ele merecesse, mas porque ele estava vestindo a nossa sujeira. A igreja moderna tem nojo de sangue. Eles acham a linguagem de sacrifício muito primitiva. Eles removeram os hinos que falavam "há poder no sangue" e colocaram músicas que falam "como ele me ama". Eles querem uma cruz limpa, de ouro, que não ofenda ninguém. Mas uma cruz sem sangue não salva ninguém. Em Hebreus 9:22 está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. Porque Jesus suou sangue no Getsêmani. Porque ele gritou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que havia no cálice? A teologia moderna não sabe responder. Eles acham que Jesus estava com medo da dor física.
Mas milhares de mártires cristãos morreram queimados e comidos por leões cantando hinos. Será que Jesus tinha menos coragem que seus seguidores? Claro que não. O medo de Jesus não era dos pregos. O medo de Jesus era do cálice da ira de Deus. Naquele cálice estava a ira eterna de Deus contra toda mentira, todo estupro, todo roubo, toda blasfêmia de todos os eleitos de todas as eras. Jesus teve que beber o inferno em um gole só. Isso não é poético. Isso é aterrorizante. Spurgeon dizia: houve um dia em que Deus tratou Jesus como se ele fosse eu, para que pudesse me tratar como se eu fosse Jesus. O problema da pregação moderna é que ela foca nos benefícios da cruz, cura, prosperidade, paz, e ignora o custo da cruz, justiça e sangue. Eles vendem a cruz como um amuleto de sorte. Venha para a cruz e seus problemas acabarão. Mentira. A cruz não é para resolver seus problemas financeiros. É para resolver o seu problema judicial com o Criador do universo. Quando você entende que a cruz foi o lugar onde Deus esmagou seu filho para não ter que esmagar você, você não sai do culto dizendo: uau, eu sou demais. Você sai do culto de joelhos, com o rosto no pó dizendo: por que eu, Senhor? Eu sou um verme. Eu merecia o inferno. Obrigado pelo teu sangue. A verdadeira mensagem da cruz humilha o homem e exalta a Deus. A mensagem moderna exalta o homem e usa Deus como um servo. Spurgeon nos alerta hoje: uma religião sem sangue é uma religião sem vida. Você pode ter a melhor música, o melhor orador e o melhor prédio. Mas se o sangue de Cristo não for o centro da sua pregação, você está pregando moralismo, não cristianismo. E moralismo leva ao inferno com a mesma eficiência que o ateísmo. Não aceite um evangelho higienizado. Não aceite uma cruz que é apenas um símbolo de vitória. A cruz é um instrumento de morte. Ela mata o nosso ego. Ela mata a nossa justiça própria. Mas é só através dessa morte que podemos ter a vida eterna. Se o seu pastor tem vergonha de falar da ira de Deus e do sangue de Jesus, fuja, porque uma cruz sem sangue é apenas 2 pedaços de madeira. E madeira não salva ninguém do fogo. Nós vimos o diagnóstico. Vimos um Deus transformado em ursinho de pelúcia. Vimos o homem elevado a campeão em vez de pecador. Vimos o culto transformado em circo e a santidade jogada no lixo. Vimos o arrependimento ser trocado por decisões emocionais e a cruz ser esvaziada de seu sangue. Diante de tudo isso, você pode estar se perguntando: então, o que eu faço? A minha igreja parece exatamente com o que você descreveu. O meu pastor prega essas coisas. Devo ficar e tentar mudar? Devo sair? Existe esperança? Charles Spurgeon enfrentou esse dilema no final de sua vida, quando a União Batista da Inglaterra começou a aceitar essas novas teologias que negavam a infalibilidade da Bíblia e a expiação penal. Muitos disseram a Spurgeon: fique, Charles, lute por dentro, vamos dialogar, precisamos manter a unidade da denominação. Mas Spurgeon sabia de uma verdade que a igreja moderna esqueceu. A unidade nunca pode estar acima da verdade. Ele respondeu com uma frase que deveria ser gravada na porta de cada igreja hoje: a comunhão com o erro é traição à verdade. Sair de uma igreja apóstata não é cisma, é obediência a Deus. Spurgeon saiu. Ele foi caluniado. Ele morreu com o coração partido pela traição de seus irmãos. Mas ele manteve a fé. E hoje, o Espírito Santo está levantando um clamor nos 4 cantos da terra, baseado em Jeremias 6,16. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho?
e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. A solução não é inventar um novo evangelho para consertar o evangelho moderno. A solução é voltar. Voltar para a Bíblia que diz que Deus é santo e fogo consumidor. Voltar para a pregação que diz que o homem é totalmente depravado e precisa nascer de novo. Voltar para o culto que é reverente, solene e focado na glória de Deus, não na diversão dos bodes. Voltar para a cruz sangrenta, onde o Filho de Deus foi esmagado pelos nossos pecados. Você vai ser chamado de antiquado? Sim. Você vai ser chamado de legalista, fundamentalista, radical? Com certeza. O próprio Spurgeon disse: se ser fiel à Bíblia é ser antiquado, então deixe-me ser antiquado até a morte. Eu prefiro errar com os apóstolos do que acertar com os filósofos modernos. Não tenha medo de ser a minoria. O caminho estreito sempre foi pouco frequentado. Elias achou que estava sozinho, mas Deus tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Hoje, existe um remanescente fiel. Existem jovens cansados do show gospel. Existem idosos orando por avivamento real. Existem famílias desligando a TV e abrindo a Bíblia na sala. Eles estão saindo da Babilônia. Eles estão voltando para Sião. Se você sente esse incômodo no peito, se você sai do culto sentindo um vazio, como se tivesse comido algodão doce em vez de carne, isso é o Espírito Santo te chamando. Ele está dizendo: saia do meio deles, povo meu. Não negocie a sua alma por um banco confortável e um ar-condicionado. Procure uma igreja onde a Bíblia é pregada sem medo. E se não houver nenhuma perto de você, torne-se você essa igreja dentro da sua casa. O evangelho moderno é uma bolha de sabão, lindo, colorido, mas oco. Ele estoura no primeiro contato com a morte. O evangelho antigo é uma rocha. Ele pode ser áspero, pode ferir os joelhos, mas ele sustenta a casa quando a tempestade vem. Spurgeon encerra sua profecia com uma garantia. A verdade não precisa de defesa. Ela é como um leão. Solte-a, e ela se defenderá sozinha. O evangelho moderno passará como a neblina da manhã, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A festa acabou. O circo vai fechar, mas o reino de Deus continua firme. A pergunta final é: de que lado do muro você vai estar quando o rei voltar? No lado dos que o entreteram ou no lado dos que o adoraram em espírito e em verdade? Volte para as veredas antigas. Lá existe descanso, lá existe vida, lá existe Deus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 8. Se este vídeo foi a confirmação que você esperava para abandonar a religião de plástico, se você decidiu voltar para o evangelho antigo, sangrento e real, deixe seu testemunho nos comentários. Eu voltarei às veredas antigas. E se você quer aprender essa teologia raiz, se você quer ser treinado não por coaches, mas pelos gigantes da fé como Spurgeon, Calvino e os puritanos, a Escola do Príncipe é o lugar onde formamos o remanescente. Não lute sozinho contra a maré. Junte-se ao exército. Inscreva-se agora. O link está na descrição. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.